Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, a sua TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o nosso programa Opinião, que vai de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. Hoje sextou, não sei porquê, mas enfim, vencemos, ou pelo menos estamos vencendo mais uma semana de trabalho aqui, graças a Deus. O Opinião está no ar, ao vivo, muito obrigado pela sua carinhosa companhia, não é? E vamos falar hoje de política, educação pública, vamos falar, enfim, eleições e falar com a deputada Rosa Neide, deputada federal, professora Rosa Neide, aliás, uma das grandes figuras no Congresso Nacional, não é? Destaque absoluto na área da educação. Já já a gente vai falar sobre isso aí, segundo o Congresso em Foco. E a gente vai falar sobre educação propriamente, porque estamos inclusive ainda, né, no mês aí dos professores, que comemora-se o dia do professor. E falar de outras coisas, ICMS aí, do combustível, enfim, falar do Lula, por que não? Falar com um petista e falar do Lula, não tem como, né? Enfim, a sua participação também via WhatsApp, 999322529. Tá aí no rodapé para você interagir conosco. Tem alguma pergunta, tem alguma dúvida? E tem alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, enfim, esteja bem à vontade. 999322529 é o WhatsApp aqui do Opinião. Opinião que tem o Lorenberg Alves. Aliás, Lorenberg Alves, hoje é Dia Nacional do Livro, né? Lorenberg é membro da Academia Mato Grossense de Letras, lançou vários livros já, não é? Me deu só um até hoje, né? Depois que a gente começou o programa, ele lançou 4, me deu só um, porque eu tive que insistir, mas enfim, me deu um pelo menos. E então, Lorenberg, eu quero pegar um boa noite especial e já em alusão ao Dia Nacional do Livro. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa, sem dúvida, hoje é o Dia do Livro. Livro muito pouco usado, esquecido nas prateleiras, esquecido sobre a mesa. Está passando do momento de nós começarmos a voltarmos, retomar o livro, dar uma olhada, porque o livro, além de conhecimento, a gente viaja. A gente viaja, e é uma viagem saudável, uma viagem rica, e uma viagem que você conversa com o autor. Esse é o mais importante. Porque o leitor não pode ser o leitor objeto, aquele gravadorzinho, que tudo que está dito, ele repete e grava como se fosse um gravador. Não deve ser assim. O leitor deve ser sempre um leitor sujeito. Aliás, a frase não é minha, é do Cipriano Lucchesi, num livrinho chamado Universidade, um Fator Metodológico, num dos capítulos desse livro. Fala exatamente isso. O papel do leitor é identificar a mensagem, além de identificar a mensagem, decodificar os símbolos e ler aquilo que a professora tão bem falava para nós, e nós não dava atenção, viu, professora? Lê aqui, aí a pessoa lê, mas o que está por trás de cada uma das palavras? Interpretação de texto. É ler nas entrelinhas o que nós precisamos fazer com urgência. Isso é nacional. Olha, o Brasil não vai bem. Tá aí o PISA, né? Não é PISA? Então, o Brasil está lá entre as últimas colocações, pelo menos esteve entre as últimas colocações, mas vamos deixar de papo, porque a entrevista é para cá, não é para cá. Eu vou conversar aqui então. Boa noite, caríssima deputada federal Rosa Neide. Eu quero parabenizá-la por conta desse estudo, desse levantamento aí do Congresso em Foco, que a senhora foi colocada aí, né? Foi eleita também pelo júri técnico como destaque aí, especialmente na área da educação. Eu tenho até anotado aqui, que eu fiz questão para abrir, inclusive, que a gente tem que falar bem também. Não é só criticar não, viu? Rosa Neide foi eleita pela votação feita pela internet, pelo prêmio Congresso em Foco 21, né, agora desse ano, como a melhor deputada da bancada de Mato Grosso. Aí estamos falando dos senadores, estamos falando dos nossos 8 deputados também, né? Em todas as categorias, melhores da Câmara e do Senado também.
defesa da educação, defesa do meio ambiente, defesa das mulheres na política, etc, etc, etc. Então, sinta-se parabenizada, abraçada por nós e ainda mais nesse tempo ainda de outubro, né, já que é o mês dos professores. Muito bom recebê-la de novo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. E boa noite a todos que estão nos acompanhando. Para mim é uma alegria, eu agradeço muito o espaço e vocês poderem ouvir. Acho que o parlamento tem essa obrigação de estar nos meios de comunicação prestando contas do que faz a sociedade. Com relação ao prêmio, para mim, eu sou de primeiro mandato, sou professora, né? Não é fácil, 77 mulheres num conjunto de 513 parlamentares. Então, é a primeira vez que a gente tem 15% de mulheres na Câmara. O maior número, um número que me assusta muito lá é dizer que por lá já passaram mais de 10 mil homens como deputados e só 216 mulheres. Mesmo aquelas que foram por um pequeno período numa substituição a um deputado. Então, 216 mulheres para um contingente de mais de 10 mil deputados. Então, está lá, uma determinação mesmo. Eu acho que a mulher tem que trabalhar o dobro para que ela ganhe o seu espaço. E eu procuro fazer isso com muita determinação, porque recebi do povo mato-grossense essa é justo, sabe por que é justo? A gente teve a oportunidade de noticiar aqui, inclusive, não é, a ação da deputada Rosa Neide. Sabe que 2021, 2020, 2019 foram anos assim de muita notícia ruim quanto ao meio ambiente. No Pantanal, por exemplo, queimou o tempo todo. Houve muitas queimadas, né? E a deputada compôs aí uma equipe, liderou uma equipe, visitou aqui o nosso Pantanal, tem medidas inclusive aí, eu queria que só falasse, vamos abrir a conversa, a entrevista, falando dessa ação da senhora quanto ao fogo, né? Esse gerenciamento, não sei qual que é o nome que se dá para isso, mas a política para que o fogo tenha o seu uso de forma consciente, enfim, e que não ocorra o que vem ocorrendo aí nos últimos anos. Pois é, Paulo, em 2020, quando do incêndio do Pantanal, foi criada a comissão externa para cuidar dos incêndios nos biomas brasileiros. E o primeiro bioma estudado e trabalhado foi o Pantanal, porque o Pantanal Mato-Grossense em 2020 foi extremamente afetado e esse ano o Pantanal Sul-Mato-Grossense foi mais afetado que o nosso. Então eu tive a oportunidade de coordenar essa comissão externa, ela ainda está vigente, nós estamos vamos concluir até o final do ano os trabalhos. E nesse sentido, tinha desde 2018 tramitando na casa um projeto de lei que é a Política Nacional do Controle Integrado do Fogo, que é o PL 11276. E ele começou a ser construído em 2012 no Ministério do Meio Ambiente. Ele é um projeto de governo. Passou do governo Dilma para o governo Temer, agora no governo Bolsonaro, e os técnicos do meio ambiente aguardando essa votação. Então, nós trouxemos para a comissão, fizemos 30 audiências públicas, ouvimos todas as pessoas que representam o meio ambiente neste país, as lideranças, ouvimos as secretarias de Estado, ouvimos o governo federal, ouvimos especialistas da Câmara, das universidades, ouvimos a Embrapa, ouvimos o INPE fortemente, o INPE participou muito, a ANA, que é a Agência Nacional de Águas, e discutimos muito. Depois de 30 audiências e de toda a negociação possível, o presidente Arthur Lira conversou muito, discutiu muito. Aqui o deputado Neri Geller, aqui de Mato Grosso, representando a Frente Parlamentar da Agricultura, do Agronegócio, assim como as entidades, né, as ONGs que representam a luta pela sustentabilidade. Em diversas reuniões, chegamos aqui na noite de quarta-feira com o PL combinado para votar. Nesse momento, ficamos até 10 da noite, fechando os últimos detalhes e acabamos votando nesta quinta-feira. A Câmara votou quase por unanimidade, acho que foram 5 votos contrários, e a gente agora espera que na próxima semana, como o presidente Arthur Lira quer, o Senado já faça a discussão e a gente tenha esta lei que é organizar o Brasil para que a queimada seja responsável. Inclusive substituindo o fogo por tecnologia, não é? Com certeza. E o que a gente quer é fazer uma transição mesmo, do modelo que se tem hoje para um modelo novo. Fogo, ela acompanha a história da humanidade, né? Desde quando o surgimento do fogo é que faz com que a humanidade avance. Ninguém vai negar que precisa de fogo, mas e quando, como e por quê, e quem vai controlar o fogo? Por exemplo, o Pantanal, vamos dar o exemplo do nosso Pantanal. Quando é a melhor época para fazer algum tipo de limpeza, de queimada?
é dezembro e janeiro, na época mais chuvosa. Aí o que aconteceu? Ano passado as pessoas queimaram em setembro, a chuva atrasou e o fogo se espalhou, né, fortemente do Mato Grosso do Sul para cá. Então, se está tudo no calendário, tudo definido, tudo acompanhado, nós vamos eliminar grande parte dos incêndios no Brasil. Professor Lorenberg. Deputada Rosaneide, antes de mais nada, nossa alegria, nosso prazer e honra de tê-la mais uma vez aqui. O nosso programa ganha, mas ganha muito com a presença da senhora e o nosso telespectador já está ganhando. Eu não tenho dúvida nenhuma que já está ganhando com a presença da senhora. Eu vou pegar carona de parte das respostas que a senhora acabou de nos dar, em especial a segunda resposta. E vou trazer aqui, e eu gostaria muito de ouvi-la a respeito, no dia 9 de novembro de 2020, a senhora publicou um artigo intitulado "O que podemos fazer para salvar o Pantanal?". Aliás, parabéns, o belíssimo artigo. E no ano passado, como a senhora muito bem lembrou aqui todos nós, o fogo alastrou no Pantanal. Hoje, ou neste ano, pegou fogo, mas não tanto quanto o ano passado, mas a seca aumentou no Pantanal. E aí eu vou devolver a pergunta do título do artigo da senhora. O que podemos fazer? Mas não nós, de uma forma geral. O que os governos podem fazer, em especial os governos estaduais e o governo federal, o que os parlamentares podem fazer, incluindo aí vereadores, deputados estaduais, congressistas, e o que o Ministério do Meio Ambiente e as secretarias do Meio Ambiente podem fazer. Muito bom, Lorenberg. Salvar o Pantanal ou salvar todos os biomas brasileiros depende de políticas públicas. Nós temos que ter políticas públicas direcionadas. Quando a gente vê o desequilíbrio da chuva, e a gente sabe que a floresta amazônica, por exemplo, com aquilo que chamamos de rio voadores, que são as águas que vêm e que em forma de chuva consegue fazer com que o Pantanal seja realmente uma esponja. Ela fica muito úmida e ela ajuda no controle climático do Brasil e do mundo, né? A partir daqui a gente tem fenômenos que acontecem no Brasil, como rios voadores da Amazônia, a questão da parte da planície úmida, a maior planície úmida do mundo, que é a planície pantaneira, não só no Brasil, mas nos países aqui vizinhos, como a Argentina, Bolívia, que a gente tem grande parte, né, do Pantanal aqui presente. A gente precisa de políticas públicas que garantam isso. O Ministério do Meio Ambiente afrouxou as rédeas com relação à legislação. Quando o ministro disse, vamos aproveitar a pandemia e abrir a porteira e deixar a boiada passar, ele falava aquilo em relação ao regramento do que se tem de legislação ambiental no Brasil. E quando eu digo eu vou abrir mão do regramento, eu estou dizendo que eu posso fazer coisas indevidas. O governo brasileiro sempre faz para fora do país um discurso que nós temos o melhor regramento do mundo. E exatamente esse regramento que os governos não querem obedecer. E para a gente ter futuro, não é não só salvar o Pantanal, é salvar a vida no planeta. Nós temos que nos debruçar sobre essa questão. Se a gente lembrar como eram as chuvas em Mato Grosso há 40 anos atrás, há 30 anos, e a quantidade de chuva agora, nós vamos perceber que há um desequilíbrio no clima. Nós precisamos reequilibrar o clima. O mundo tem que tomar providência, não é só o Brasil, se a gente pensar a China, a Índia, os países, principalmente a China com a indústria, todo mundo tem que cuidar. Agora nós temos que fazer a nossa parte, né? E aí os governantes cumprir legislação. Não adianta você fazer a maior legislação do mundo e não dar cumprimento a ela, não fiscalizar. Hoje, por exemplo, o IBAMA sucateado, o ICMBio sucateado, as agências de controle sucateadas, não está presente. A gente vê, eu quero elogiar o Ministério Público, faz um esforço muito grande, mas nós precisamos de muito mais. Nós só salvaremos o planeta. E aqui eu gosto muito da frase do Papa Francisco, a nossa casa comum. Quando a gente tiver consciência que aqui é uma casa comum, que todo mundo tem que cuidar, e aí a população tem que cuidar, como você bem disse, mas qual o papel dos governantes? Qual o papel de cada Câmara de Vereador para cuidar do regramento? O vereador é o fiscal local. O deputado estadual é o fiscal no estado, o federal na federação. E aí os órgãos de controle. Essa lei aprovada agora na Câmara, e espero rapidamente no Senado, e ela promulgada e publicada, ela vai dar um regramento para dizer o que pode e o que não pode. E todos nós, eu mesmo no meu mandato, vou fazer muita cartilha, vou espalhar em todas as escolas, porque a gente, inclusive, tem uma parte do regramento que cabe ao Ministério da Educação.
Educação ambiental, obrigar a educação ambiental. Porque criança muda a consciência dos pais. Muitas vezes a criança chama atenção, porque o pai joga alguma coisa, joga um plástico, Sim. joga uma latinha pelo vidro do carro. Então, a criança bem educada na escola, e a gente sabe qual é o papel da escola, se a criança trouxer essa mensagem para cada casa, a gente tem chance no futuro de ter a salvação do Pantanal, dos outros biomas e da vida. Nós vamos embora, mas outros ficarão aqui no planeta. E às vezes a ganância, o capitalismo brasileiro é um capitalismo muito atrasado. Você quer destruir as nascentes dos rios achando que ela vai brotar em outro lugar. Então, Mato Grosso é um dos estados que mais destruiu nascentes. E a gente tem que estar muito alerta para isso. Hoje, pela primeira vez, vimos faltar água na Cachoeira Véu de Noiva de Chapada dos Guimarães. Vimos secar. Então, você vê a imagem, eu vi essa imagem sendo colocada, você vai construindo a imagem até ela acabar, a água acabar. É como se eu estou destruindo a vida. Então, o Mato Grosso tem uma responsabilidade muito grande, o governador de Mato Grosso está lá na COP. Eu espero que na volta se tenha uma discussão séria sobre nascentes. Eu, outro dia, passei no Rio São Lourenço, ali entre Jucimeira, Jaciara, né? O rio assoreado completamente, bancadas de areia. Não, tem um rio aqui no Pantanal, aqui, vindo do Pantanal para cá, que secou. Sim, eu gravei uma passagem que a gente chama, né? Quando eu trabalhava no SBT, eu gravei uma passagem de dentro do rio, andando lá. Quer dizer, não tinha água, né? Eu estava andando lá, mas... O Rio Paraguai, um dos mais caudalosos do nosso país, esse ano estava atravessando, o povo disse, estou atravessando na canela, sendo que era de 4 metros as medidas anteriores. Sim. Na mesma época do ano. Então, Lorenberg, não tem jeito se os órgãos de controle, infelizmente, é pela dor que as pessoas aprendem. Nesse momento precisa de consciência, mas precisa de controle efetivo. E os governantes são os responsáveis direto por esse controle. A natureza está dando uma resposta a todos nós? Com certeza. Esse ano a gente viu o redemoinho de fogo. O Brasil nunca viu isso. Tornado. Ontem em Rondônia, aqui na nossa vizinhança, tornado destruindo casas. A gente via isso nos Estados Unidos, via isso em outros países. Que horror. Nós estamos vendo agora. Isso não é porque alguém fala, é um ciclo, foi sempre assim. Claro que tem ciclos, todos nós sabemos, mas o ciclo de agora é muito pior do que o ciclo anterior. Nós estamos vendo a tragédia acontecendo. Aquele barco que virou no Rio Paraguai e morreram as 4 ou 5 pessoas, foi porque o redemoinho muito forte, a poeira muito forte, abalou as águas e virou um barco grande. Então nós vamos ter tragédias, se não mudarmos a nossa ação. A política ambiental, né? E a política ambiental. Verdade. Pois é, né, rapaz? É absurdo isso. Infelizmente é isso. A natureza, ela dá os seus sinais, queira você ou não, né? Aí eu vou para o intervalo comercial. Eu lembro da música do... Eu sempre falo aqui dela, né? Tem uma música do Sai Guarabira, que diz assim, ó. O nome dela é Sobradinho. O homem chega, já destrói a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. E aí acaba... causando o que a gente vê, infelizmente, aí, né, com essa destruição toda aí, que é a natureza se manifestando aí de forma voraz e não perdoa mesmo. Então, e a professora Rosa Neide, ela falou uma coisa importante aqui, que eu acho que devia vir de lá de cima também uma lei federal para que a escola, as escolas não se não se apegassem ao tema ambiental somente na Semana do Meio Ambiente. Plantação de árvores, eu sei que parte também do município, parte do estado, mas se isso for incluso ali no nosso currículo, que isso for uma constante, não é? Porque isso que ela falou é verdade, as crianças, elas são o futuro e elas vão levar isso para casa e vão difundir a ideia dentre os mais velhos, e isso vai surtir efeito. Quando o pai, por exemplo, jogar uma bituca de cigarro para fora do carro, não é? Sem jogar um lixo na lixeirinha. Então isso faz parte, a educação ambiental é fundamental. Então a lei, ela precisa ser mais vigorosa, mais rigorosa nesse sentido, tanto no nível federal como também nos municípios. Esteve aqui já recentemente aqui o secretário municipal de meio ambiente. Eu até sugeri para ele, né, que pegasse mais firme nessa questão de envolver as escolas, plantação, no plantio de árvores, enfim,
E não ficar só naquela coisa da Semana do Meio Ambiente. Porque aí passa, não é que nem carnaval, passa e aí na hora do carnaval, que passa o carnaval, não se fala mais em uso de preservativo, nem mais. Na questão do meio ambiente teria que ser o tempo todo, ainda mais no Mato Grosso, que é esse estado imenso aí, né, campeão na produção agrícola, que precisa muito dessa atenção ambiental aí. É a minha opinião apenas. E você, qual que é a sua opinião? A opinião de hoje, o programa está entrevistando a deputada Rosa Neide, deputada federal, professora Rosa Neide, e essa conversa continua após o intervalo comercial. Você pode mandar sua pergunta 99932-2529. A gente volta já já. Ok, estamos de volta ao vivo, nessa noite de sexta-feira aqui, entrevistando a professora Rosa Neide, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores. A gente abre espaço sempre, né, convidando aqui o pessoal, não só os deputados federais, senadores, como os daqui também, os deputados estaduais, vereadores, políticos como um todo, né, governador, para usar desse espaço aqui uma forma de prestar conta ao telespectador, por consequência ao seu eleitorado, né, que afinal de contas, o que a Rosa Neide está fazendo, né, está trabalhando realmente, fora aquele pessoal que ela abrange nas redes sociais, pelas ferramentas de comunicação que ela tem, aqui também tem mais uma ferramenta para levar a informação direto da fonte para o telespectador. Falar em informação, o www.gazetadigital.com.br está destacando aí, ó, os números da pandemia. Acompanhem comigo aqui, ó. Mato Grosso registra 4 mortes e 294 novos casos da Covid-19. A Secretaria de Estado de Saúde, a SES, notificou 4 mortes e 294 novos contágios pela Covid-19 em Mato Grosso nessas últimas 24 horas. A atualização foi divulgada pela pasta nesta sexta-feira, dia 29, por meio do boletim epidemiológico com o panorama da doença no estado. Mato Grosso passou a contabilizar 546.891 contágios, dos quais em 530.923 as pessoas infectadas se recuperaram do vírus. Contudo, 13.998 pessoas não resistiram às complicações e outras 1.487 seguem em isolamento domiciliar por conta do coronavírus. Esta e outras informações constam aí, ó, as principais, pelo menos no www.gazetadigital.com.br. Professor Lorenberg, por gentileza, abra este bloco de perguntas à professora Rosa Neide, deputada federal. Deputada, a senhora foi eleita com 51.015 votos. Foi a 7ª mais votada. E uma das prioridades do seu mandato era exatamente desengavetar o Plano Nacional de Educação, que visa aumentar parte do PIB. E aí eu gostaria de fazer, não uma pergunta, mas uma pequena provocação, deputada. Se a senhora fizesse hoje um balanço desta prioridade primeira da senhora, para ser bem redundante mesmo, qual é o balanço que a senhora faria? Veja bem, Lorenberg, nesse governo a educação não é prioridade, né? E o Plano Nacional de Educação, ele foi aprovado na Câmara e no Senado sem vetos. E a gente sonhou muito em ter as 20 principais metas e a 20ª, que fala do financiamento da educação, sendo realmente, ano a ano, conquistado em 10 anos, que o plano foi para 10 anos, né? E desde que eu cheguei lá, eu me imbuí muito nessa questão. Tanto que eu fui, são 3 deputados que coordenou a discussão do Fundeb no Brasil. E eu tive a alegria de, mesmo com toda a situação do governo não colocar o Ministério da Educação na luta, a gente ter aprovado a lei do novo Fundeb. E o novo Fundeb, ele traz uma robustez financeira para os recursos da educação. Nós estamos agora no processo de regulamentação. No ano 2021, os estados e municípios já receberam um pouco mais de recursos do Fundeb. Então, nós passamos ali, nós tínhamos praticamente 11% de todo o bolo da educação de recursos federais. Agora nós vamos chegar, quando ele tiver finalizado, a 23%.
Então a gente vai dar um salto bem interessante nos recursos. Mato Grosso, por exemplo, não recebia complementação da União. Mato Grosso agora já recebe complementação da União, porque os recursos do Fundeb, ele vai chegar das 27 unidades, ele vai chegar a 22 unidades. Mato Grosso é um dos estados que mais produz e exporta, mas infelizmente com a desoneração da produção, Mato Grosso acaba sendo um estado que agora ele precisa ele já entra no cômputo desse apoiamento. Então, eu acho que com relação a essa particularidade, há uma conquista que foi a aprovação do novo Fundeb, que estava no plano, era uma das estratégias do plano para aumentar o PIB na educação. Só que ainda falta muito, nós precisamos trabalhar muito. E essa semana mesmo, na quarta-feira, eu tive uma reunião com o deputado Hugo Mota, do Rio de Janeiro, que é o relator do orçamento. E a gente teve a companhia da Andifes, que é a Associação Nacional dos Reitores, para discutir os recursos das universidades e dos institutos federais. Que se não tiver mais recursos, eles provavelmente, alguns cursos fecham ano que vem por falta de profissionais. O relator se comprometeu, até disse que a esposa é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele estaria junto nessa defesa. Então eu colo muito na questão orçamentária, porque eu sei que se não tiver orçamento, a gente não consegue avançar na educação. Ô, deputada, eu vou trocar de assunto aqui. Eu gostaria que a senhora explicasse por que a senhora votou contra o substitutivo do deputado Emanuelzinho, deputado federal, colega seu, de bancada, inclusive, aqui de Mato Grosso, que trata aí do ICMS, não é? Dando uma nova interpretação para o ICMS. A senhora não concorda com que isso seria uma ferramenta importantíssima aí nesse momento tão complicado, onde tudo é atrelado ao dólar, onde as coisas estão muito difíceis? Tem lugar aí que a gasolina está terrivelmente alta, como Mato Grosso, por exemplo, né? E por que a senhora votou contra? Já bem, Paulo, o PT e eu também, nós votamos contra, nós pedimos para tirar o projeto e tal, mas no final, no mérito, nós votamos a favor. O PT, na final, para fechar o projeto, votamos a favor. Até a explicação, gosto muito do deputado Emanuelzinho, um deputado parceiro, um deputado muito esforçado, trabalhamos muitas questões da educação juntos, e disse isso a ele. E no mérito, quando a gente votou, o PT e eu votei também no mérito, porque a gente disse assim, nós queremos provar para o governo federal que o problema não é esse. Até porque aprovado, e agora está no Senado, e o Senado deve aprovar, vai virar uma lei essa possibilidade de melhorar o modelo que o ICMS é cobrado com relação à gasolina. A gasolina não, os combustíveis. É porque o preço sobe em função do modelo que o Brasil implementou. O ICMS é o mesmo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, e a gente tinha um preço equilibrado. Claro que o ICMS é alto, e se o ICMS baixar um pouquinho, vai diminuir um pouquinho, mas vai ser tão pouco, porque no outro dia vai ter outro reajuste. O Brasil, com a economia vinculada ao dólar, o dólar sobe, o nosso real desvaloriza, e aí o preço sobe também. Então, no mérito, o PT votou, como eu disse, votou no início contrário, mas na hora da aprovação final votou a favor. E a nossa explicação foi exatamente essa. Não resolve desta forma. Mas, claro, os governadores hoje também já fizeram até um pacote. Todos vão baixar o ICMS. Tenho conversado muito com o governador Wellington Dias, do Piauí, que ele coordena o grupo de governadores do país. E o governador Wellington fala, quando a gente baixa o ICMS, nós tiramos dinheiro dos municípios. Porque o município é vinculado à sua arrecadação ao ICMS. Então, o Estado e o município perdem. E aí a gente vai tirar dinheiro das políticas públicas e o combustível vai continuar alto. Mas foi importante porque chamou muita atenção, discutiu muito. Foi a oportunidade, por exemplo, eu até estava dizendo antes do programa aqui para vocês, no Acre, a deputada Perpétua mostrando os preços do combustível, 9,7, 9,6 o litro de gasolina. R$9. Como é que nós vamos sobreviver? R$9. Aqui em Mato Grosso, eu estou vendo lá em Brasília, 6,5, né? Então, daqui a pouco todo mundo vai ter R$10 o litro de combustível. Então, se eu tiro o ICMS, eu tirasse todo o ICMS, ele ia ficar 7. Né? Tem lugar que é 30, que é 25, né? Que é 15, já tem estado que é 15. Então, você baixa um pouquinho, mas o resultado final não resolve o problema do Brasil. O que resolve é mudar o modelo econômico que está a vinculação do preço ao dólar. É uma lei que foi aprovada, salvo engano, no governo Temer. No governo Temer, foi no governo 2018, Temer. Parece, 2016, 2018, não sei. 18, né? Nuremberg. Deputada, ainda sobre isso,
A questão do ICMS é uma questão tributária. E aí me corrija se eu estiver errado, deputada. Questão tributária, a iniciativa é do governo, do executivo, e não do parlamento. Não está aí um erro gritante com relação a esta aprovação deste projeto de lei? Não, veja bem, o que o parlamento não pode fazer é criar despesa para o governo, né? Nós estamos com a reforma tributária tramitando na Câmara, mas quando a gente pensa que uma reforma tributária que vai fazer justiça nos tributos brasileiros, aí a gente percebe que aí tira dali, mexe com o interesse de São Paulo é muito grande, industrializa, a bancada de São Paulo também é muito grande, a bancada de Minas é grande, as nossas bancadas, Mato Grosso praticamente equilibra a balança comercial do Brasil com a sua produção agrícola. E é uma produção primária. Então, onde você taxa? Onde produz ou onde industrializa? Então, Mato Grosso, que não industrializa, que exporta in natura, mas ajuda o Brasil a equilibrar a balança comercial, sofre um grande prejuízo. Na balança comercial, na reforma tributária, a gente queria, e está fazendo um esforço, de fazer uma reforma tributária justa, partilhada entre os estados brasileiros. Mas o governo não vem para cima com a reforma tributária. E os governos, não vou dizer só este governo, vamos dizer os outros governos, porque aí ele esbarra nas bancadas. E como as menores bancadas hoje são, a nossa bancada de deputado é de 8, aí você chega em São Paulo é de 50, como que você faz esse embate, né? Como é que o Brasil organiza isso? Então, nesse sentido, tem que ter uma reforma tributária partilhada e justa. O Partido dos Trabalhadores, inclusive, entregou um projeto de lei chamado de partilhado e justo, mas ela está lá na gaveta. Então, para melhorar ICMS, para ser mais justo, para não desequilibrar o país, um estado cobra um valor, outro estado cobra outro, o estado produtor, por exemplo, de petróleo, que refina petróleo, o petróleo está mais caro. Aqui nós somos produtores de álcool, nós plantamos muita cana, como São Paulo produz. Por que nós estamos pagando o álcool deste preço? Então, o desequilíbrio no Brasil, na produção e na tributação é muito forte. Então, nesse sentido, você tem toda a razão. O governo tem que organizar os tributos nesse país, porque só quem paga o preço é o povo. Quando aumenta alguma coisa de imposto, quem é tributado, na hora passa o preço ao consumidor na ponta. E aí você está vendo o preço da carne. Nós somos o maior produtor de carne, de exportação de carne do Brasil, e todo deputado que sobe lá para falar da fila do osso em Cuiabá me constrange muito. Poxa, nós exportamos carne. Estavam falando aqui, a China deixou de comprar carne do Brasil, está sobrando carne, mas essa carne não foi para o mercado. Está congelada. Está congelada para esperar a China querer comprar para não baixar o preço aqui. Então, a economia brasileira é guiada por um Estado capitalista arcaico. Então, dividir comida é o mínimo que se faz para fazer gestão. Isso é pouco, porque a riqueza daqueles que têm muito no Brasil é muito forte. Mas eles dominam, por exemplo, quem está eleito no Congresso Nacional. Quem está eleito no Congresso Nacional tem muito pouca gente, como a professora Rosaneide. Sou professora da educação básica, tem uma professora lá, só Mato Grosso, e eu agradeço muito a quem me deu essa oportunidade, porque agora eu tive a oportunidade de conhecer. O que essa pessoa está fazendo aqui? Muitas vezes defendendo interesses particulares. Isso é muito triste, porque a gente tem que ter lá a representação do povo. Eu quero estar lá representando a maioria da população. Eu não posso estar lá me representando. Porque isso aí virou corporação, cada um representa o seu e o povo paga o preço da carne do jeito que está pagando do preço do gás. Como é que uma pessoa que tem um carrinho para ir trabalhar, uma moto, vai pagar R$7, R$8 um litro de combustível? Então esse país vai ficar inviável. Nós vamos paralisar o país. Ô, professora Rosaneide, deputada Rosaneide, tem um projeto seu que, mesmo aprovado, só que aí não teve a anuência do presidente da República, que é o da internet, rapaz. Eu acho, assim, nossa, hoje não tem como, né, você viver sem internet nesse país imenso. Mas aí teve a recusa do presidente, né, no cumprimento dessa lei. Eu queria que a senhora discorresse sobre isso e... aí eu vou falar da questão do absorvente também, que foi polêmica, e não tem fonte, não foi apontada a fonte. Esse continua sendo o principal problema. Eu não estou dizendo que foi o seu ou que foi o do absorvente, mas sempre o chefe do executivo alega falta de fonte. Como é que está a questão desse projeto da internet aí?
Então, Paulo, a internet, que é a internet para as escolas, para subsidiar estudantes e profissionais da educação e aquisição de equipamentos, são 3,5 bilhões. Nós temos um fundo chamado FUST. Neste fundo é o fundo das telecomunicações, dos impostos das teles. Nesse fundo tem mais de 30 bilhões. Esse fundo, a vinculação era este fundo. A fonte é esse fundo? Este fundo. Então, como o governo agora, com a questão do 5G, ele quer investir fortemente dinheiro do FUST, mas só que o dinheiro do FUST tem uma lei que 50% desse dinheiro seria para inovações em educação. E aí sempre houve, por parte do Ministério das Comunicações, uma disputa com o Ministério da Educação. Houve no governo Dilma, houve no governo Temer, e agora como a lei foi aprovada, agora nós temos a lei aprovada lá na Câmara, esse projeto de minha autoria, aí o governo foi aprovado na Câmara, no Senado, o governo vetou, a Câmara e o Senado derrubou o veto, o governo recorreu ao Supremo para não cumprir, o Supremo deu 180 dias para o governo cumprir. Então, já passaram 90. Então, ele tem que cumprir. Daqui a 90 dias, ele é obrigado. O governo deu para ele se organizar, mas ele vai ter que cumprir. Agora, a questão dos absorventes, que Mato Grosso também vetou, o governo do Mato Grosso também vetou um projeto aqui, né, da deputada Janaína Riva. Então, assim, quanto custa no Ministério da Saúde e parte do Ministério da Educação garantir chegar absorvente para as mulheres, as adolescentes que precisam do absorvente? Então, assim, um governo que diz, o governo de Mato Grosso que vai construir uma ferrovia e não tem o dinheiro para bancar um projeto social como esse, ou o governo federal, que tem recurso para tudo, né? Outro dia foram para Dubai, o dinheiro gastou em Dubai, dá para comprar absorvente para o estado inteiro. Então, são essas coisas, eu sou mulher, sou professora, e sei o que significa esse veto. Mas nós estamos na luta, o Congresso vai derrubar o veto. Eu acho que também tem um movimento forte aí lá no Congresso. Os presidentes das casas estão firmes nesse, já adiantaram, né, que a ideia é derrubar o veto. Tanto o Rogério Pacheco no Senado como o Arthur Rodrigo Pacheco vai derrubar o veto. Poremberg. Deputada, ainda sobre isso, mas no lado da educação, desses 3,5 bilhões, o presidente só vetou porque houve uma recomendação do ministro da Educação. Isso é verdadeiro ou não é? Não, é que o governo queria que esse orçamento fosse tirado do atual orçamento do Ministério da Educação. Então, onde ele ia tirar? Eu fiz uma reunião com ele, e aí eu vou defender o ministro. Ele disse, eu vou tirar 3,5 bilhões das universidades. Foi orientado, Paulo Guedes orientou isso. E depois nós fizemos uma reunião com o Paulo Guedes. E ele teve a cara de pau de dizer, eu não sabia que era do FUST. O projeto o tempo todo indicava o FUST como fundo de financiamento. Aí ele disse, não sabia que era do FUST. Então, o ministro Milton Ribeiro, eu tenho bastante críticas a ele, mas nesse momento não o critico. Porque o governo mandou para o Ministério cumprir com o orçamento do Ministério. E aí, se ele ia tirar exatamente do ensino superior. E aí, eu mesmo não ia aceitar. Você vai tirar o pagamento dos profissionais da universidade, você vai tirar a pesquisa, que já tirou tanto, né? Então, nós dissemos, não, ministro, a gente concorda que esse dinheiro é para vir do FUST para o Ministério executar. Ok, não é a Caroline que está aqui hoje, não, é o Boca. Como é que está o tempo aí? Eu me perdi. Intervalo, né? A gente tem que ir para o intervalo comercial, deputada. A gente volta já já. Vamos voltar a falar aí dessas ações aí da nossa caríssima deputada Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores, após o intervalo comercial, um instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao vivo com o programa Opinião nessa sexta-feira, entrevistando a deputada federal Rosa Neide, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Esse bloco agora, eu quero abrir falando de política partidária propriamente, não é? Porque senão a gente não fala disso também, eu tenho que falar, rapaz. Senão, Lula, vem ou não vem a Mato Grosso? Há uma expectativa aí, eu vi nos bastidores, o Luiz Inácio vem ainda em 2021. Vai vir ou não? Não, Paulo, eu acho que 2021, o presidente Lula já fez uma reunião, estive numa reunião há 15 dias com ele. Há uma possibilidade de organização para o início do próximo ano, né? Nós temos um evento aí, que é um evento da região amazônica sobre a questão ambiental, e a gente pensou de fazer como sede em Cuiabá, até porque aqui tem uma produção agropecuária muito forte, né? E o presidente inicialmente pensou isso, depois, em função da cidade de Belém, né, ser uma cidade maior e a gente ter mais suporte para fazer o evento lá,
com as organizações, com as universidades, que já está iniciando uma discussão. Nós vamos fazer os seminários nas capitais da região amazônica e provavelmente fechar ou Manaus ou Belém, mas provavelmente vai ser Belém. Mas a gente conversou muito, o presidente fez uma entrevista de rádio aqui com Cuiabá e está levantando muito os temas de Mato Grosso, conversando muito com algumas lideranças de Mato Grosso e provavelmente no início do próximo ano o presidente estará aqui conosco. Então essa reunião lá em Belém deve ocorrer até dezembro, por aí. Até dezembro. A ideia é que seja na primeira semana de dezembro. Professor Lorenberg, eu falei aqui de política, mas eu estou bem à vontade. Fica à vontade também se quiser continuar em outros assuntos, tá? Não, vamos caminhar nessa mesma direção. Deputada, o Partido dos Trabalhadores, uma vez tendo a candidatura à presidência da República, precisa de um palanque no estado de Mato Grosso. Quem seria esse nome para alavancar este palanque? Ou não se tem ainda esse nome para alavancar e aí o PT iria fazer alianças com outros partidos ou não? Não, o PT está muito aberto a essa questão das alianças. O presidente Lula é uma das pessoas que eu conheço que mais tem capacidade de dialogar. Ele vem dialogando com o país inteiro, né? Ele andou o Nordeste inteiro, ele reuniu com todo mundo de centro, alguns mais ligados à direita, com toda a esquerda. Aqui, Mato Grosso, o presidente já falou com muitas autoridades aqui de Mato Grosso, não só a autoridade pública, política, mas a autoridade econômica, a autoridade da área social, né? O presidente já falou, já conversou. Então, se o palanque não será apenas o palanque político, mas um palanque representativo das forças de Mato Grosso. E nesse sentido, amanhã reunião do diretório, né? No sábado, amanhã, nós, desde as 8 horas da manhã, estaremos fazendo essa discussão, com toda a orientação do Diretório Nacional. A legislação que vai, o regramento das eleições de 2022 saíram agora muito recentemente. Tem coisa ainda sendo normatizada, no caso da federação, que pode, na proporcional, fazer alianças, né? Para o executivo, né, para a majoritária, pode fazer as alianças. E o PT está conversando aqui, como está conversando em todo o país. A orientação do próprio presidente Lula, na reunião que nós fizemos, é que os deputados pudessem estar abertos a conversar com todas as pessoas, pensando exatamente nesse palanque, na discussão e na construção do projeto de governo. O que ele quer mais no início é que a gente discuta um projeto chamado Vamos Transformar o Brasil. O que foi feito no passado, que a gente acha que é um grande legado, ele não responde às questões atuais na sua totalidade. É necessário rever muita coisa. A questão ambiental, a questão da produção, a questão da educação, da saúde. Então a gente vai fazer os grupos de trabalho e discutir com a sociedade mato-grossense. E aí nós teremos até o final do ano, início do próximo ano, já podendo anunciar publicamente como é que o PT vai se comportar em Mato Grosso. Então amanhã, sabadão, só o PT mesmo, fazer reunião em sábado de manhã. 8 da manhã. 8 da manhã, o pessoal vai madrugar para ir para a reunião, mas o PT é assim, sempre foi assim, não é? Reunião aí do diretório. Do diretório, não é da executiva, não. É do diretório. Olha só, eu queria que a senhora desse uma opinião de conjuntura, né? Porque aqui o cenário para 2022, no que diz respeito ao estado de Mato Grosso, está assim, meio enrolado aí, ninguém sabe. E o Lúdio Cabral continua sendo um dos principais nomes do PT. Falava-se muito aí de Manuel Pinheiro, ainda fala-se, não é? Agora de forma mais negativa, por conta do que está ocorrendo na Prefeitura de Cuiabá. Está afastado, tudo mais, por alegações de corrupção. E o PT, de que forma está inserido? Eu sei que amanhã vai ter uma reunião também, que vai discorrer sobre isso também, mas o que a senhora avalia com esse cenário aí, fizesse uma análise desse cenário aí, considerando a situação muito delicada do prefeito Manuel Pinheiro e o PT com nomes aí como o do Lúdio Cabral? Eu pessoalmente não faço pré-julgamentos, né? Eu gostaria que a justiça fosse rápida e identificasse se há ou não problema, porque a cidade perde, né? E o povo de Cuiabá perde com essas situações. Isso não é bom para ninguém. E por isso eu quero que tenha justiça. Se for culpado, que aponte, se não for também, que as coisas aconteçam. O nosso companheiro Lúdio Cabral, ele foi candidato ao governo do estado de Mato Grosso, é uma pessoa com muita habilidade, com excelente formação, e é um quadro do nosso partido que a gente tem muito respeito.
A gente está conversando isso com ele, né? Ele sabe, todo lugar que ele vai, as pessoas, Ilúdio não vai se candidatar, e Abicalil, Isságuas, todo mundo lembra do nome de todo mundo que tem boas referências político-partidárias aqui no Estado. E a gente está implementando, inclusive se chegarmos a uma posição, vamos levar essa pessoa para conversar com o Diretório Nacional, para conversar com o presidente Lula, para saber quais são as articulações necessárias. Então nós estamos aguardando isso, nós estamos, claro que se o companheiro Lúdio dissesse eu sou candidato, nós todos estaríamos muito felizes, mas também respeitamos muito a posição dele, né? Ele já me disse que quer continuar deputado estadual, e nesse sentido a gente está conversando. O PT, e na nossa formação é assim, o PT, os quadros se colocam à disposição do partido. E eu, por exemplo, não era quadro da minha disposição pessoal para ser candidata a deputada na eleição passada. Agora eu já disse, vou disputar a reeleição. Se der certo, não der certo, mas estou aqui para disputar. Mas na eleição passada não, mas só que o PT cobrou, e aí eu coloquei meu nome. E assim vai ser agora de novo. Nós já temos vários nomes, né? Em torno de 10 nomes aí organizados para a gente pensar como é que vai ser essa distribuição e a disputa aqui no estado de Mato Grosso. Lorenberg. Deputada, eu vou fazer uma pequena provocação para a senhora, mas uma provocação sempre no bom sentido. Provavelmente, se o PT de Mato Grosso cobrar do Lúdio Cabral que venha disputar o governo, ele provavelmente irá disputar o governo. Mas aí a minha provocação, deputada, não é sacrificar muito o Lúdio, porque, a meu juízo, ele tem feito um bom papel na Assembleia Legislativa. Combativo, né? Ele vai sacrificá-lo por uma candidatura até para fortalecer um palanque. E vai, por outro lado, sacrificar o Lúdio Coelho, que poderia ser exatamente um grande nome. Lúdio Cabral. Cabral, dentro da Assembleia Legislativa. Não, com certeza, a gente vai ponderar tudo isso. Eu acho que Lúdio, Barranco, hoje, são a resistência dentro da Assembleia. Né? Eu vejo as categorias profissionais, a educação, a saúde, todo mundo tem neles a referência. Vai buscar os companheiros e a gente vai analisar tudo isso, porque também nós temos que ter coeficiente eleitoral para fazer os nossos nomes na Assembleia. E pesa muito. O presidente Lula, inclusive, orienta isso, o PT Nacional, nós precisamos ter pessoas nas assembleias, nós precisamos ter na Câmara, nós precisamos ter nomes de sustentação. Não adianta você... Vamos supor que o presidente Lula ganhe a presidência da República, eu espero que isso aconteça. Ele não vai desenvolver um bom projeto se ele não tiver apoiadores. Nos estados, na Câmara Federal, nos municípios, né? A gente precisa avançar, ter mais, não só no PT, mas nos partidos que dão suporte a um projeto de nação que a população esteja incluída no orçamento. Isso eu acho determinante. Um orçamento que não só cuide dos mais ricos. Na pandemia, por exemplo, o único país do mundo que os mais ricos ficaram mais ricos foi o Brasil. Os Estados Unidos, os mais ricos, fizeram questão de abrir mão de muitos ganhos para o governo poder subsidiar políticas sociais. Quando se viu isso no Brasil? Né? O Brasil é um país estranho. As pessoas vão para a igreja rezar, mas na hora dele abrir mão de um pouquinho, se falar vai taxar grandes fortunas no Brasil, é uma correria, já veio deputado ser nacional de toda forma, enquanto as pessoas vão para a igreja pedir a Deus que dê uma vida eterna a ele, né? Então, o Brasil é um país ainda muito atrasado na questão do que significa humanidade. É nesse sentido que a gente está trabalhando para a gente ter boa representação. Essa tocou num assunto aí que eu queria pelo menos um comentário breve, porque a gente está caminhando para o final do programa. Segundo a Caroline, segundo o Boca aqui, faltam 5 minutos para terminar o programa. Eu queria que você comentasse, assim, uns 40 segundos, essa proposta, de alguns, né, de taxar as grandes fortunas, né? Muitos defendem, outros não. Eu, particularmente, tenho até um pé atrás, porque eu vejo, eu vejo exemplos aí de alguns países, mas por que a senhora, aparentemente, defende isso? Não, o Brasil é um dos poucos países do mundo, acho que um dos únicos, então 3, que não taxa, por exemplo, com vigor, herança. Taxar é cobrar imposto de quem tem mais. É cobrar mais de quem tem mais e menos de quem tem menos. Nesse momento, a cesta básica do Brasil tinha que estar desonerada. Agora, você tem, vamos supor, ITR no Brasil, o Imposto Territorial Rural. Olha quanto custa um alqueire de terra no Brasil, Mato Grosso, que tem terras caríssimas, e qual é o imposto que incide sobre essas terras.
Então, Entendi. as pessoas têm as maiores terras, as mais produtivas e não pagam. Vê como é nos Estados Unidos, que é o que o Brasil gosta muito de olhar. Os Estados Unidos é bom. Vê na Europa como é que as pessoas pagam lá e como é que paga aqui. Então, o Brasil precisa ter dinheiro para investir no que é público. É por isso que eu defendo. Professora Rosaneide, deputada federal, muito obrigado. Para você que está aqui na Grande Cuiabá, não é? O que a deputada fez por Cuiabá? As emendas. Eu tenho informação em que nesse ano de 2021, 38 milhões aqui para os municípios de Mato Grosso. 16 milhões, se eu estiver errado aqui, só puxa a orelha do Vonei lá, que passou as informações para a nossa assessoria aqui. Tá certo. 16 milhões só para a educação, né? Quer dizer, está mostrando o resultado aqui. Eu quero agradecê-la, viu, por ter vindo aqui. Eu queria continuar esse papo aqui, mas a gente tem que seguir o horário de rede aqui. Muito bom recebê-la aqui. Esse espaço está sempre a posto para bem informar. Eu quero agradecer a Lorenberg, a você, Paulo. Vir aqui no programa Opinião, eu vejo que é uma forma da gente ter um espaço maior para comunicar com a população. Amanhã também eu coloco com a autorização de vocês nas redes. Opa! Mais pessoas vão ver vocês e a entrevista. Aí, porque assim, isso é muito importante. O povo tem que olhar em quem votou e mesmo em quem não votou e cobrar do seu parlamentar o trabalho que ele faz. Se você deu voto, você tem que lembrar em quem votou e cobrar cada ação. Por isso é muito importante o programa de vocês e eu que agradeço esse espaço e continuo à disposição. 16 milhões da educação que eu falei, viu? Não é geralzão, não. Geralzão 2021, segundo o Vonei, 38 milhões 579 mil reais para os municípios. Emendas parlamentares, que são impositivas, né? Sim, sim. Elas estão já por aí, já estão caindo no caixa das prefeituras. Com certeza. É isso aí, eu quero agradecer, Lorenberg. A gente se encontra, sabe quando? Na segunda-feira, rapaz. Sem falta. Eu quero agradecer aqui também ao Vonei, que é o assessor de imprensa, a Gabriela, que é uma das filhas da deputada, a Gabriela, né? Gabriela. E a Terezinha, que está ali, que também Assessora. é assessora parlamentar ali. Obrigado, viu? Terezinha e Gabriela. E a Maíra, que não veio, porque está de castigo, que é outra filha da deputada aqui. Segunda-feira a gente entrevista ao vivo o também deputado federal, Emanuel Pinheiro Neto, o Emanuelzinho do PTB. Falamos dele aqui hoje, vamos falar de muito mais na segunda-feira aqui com o Emanuelzinho às 7h30 da noite. Bom fim de semana, se cuida, fica bem, fica com Deus também.